Você quer começar na fotografia ou está começando agora e está meio confuso com essa quantidade enorme de informações que tem visto por aí? Não sabe direito o que estudar, por onde começar, quanto investir, está em dúvida, não sabe se entrar nessa, não sabe o que vai ter que enfrentar. Então eu vou te dizer uma coisa, você não está sozinho nisso aí não. Tem muita gente assim. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para tentar ajudar você e as pessoas que estão nessa situação, para tentar mostrar o que realmente é a fotografia e o que um fotógrafo tem que saber e as dificuldades que ele pode ter que enfrentar. Então eu te garanto que mesmo depois desse único vídeo, a sua visão de fotografia já vai mudar. E isso pode te ajudar bastante nas suas decisões. Então fica aí que é depois da vinheta. Fala aí pessoal, Romanelli aqui. Bom, vamos direto ao ponto que eu tenho bastante coisa para falar e são coisas bem importantes para tanto para quem quer começar na fotografia e para quem também já mexe um pouco com fotografia. Eu vou fazer um apanhado geral que é para você ter uma noção do que o fotógrafo tem que saber e com que as coisas que ele vai lidar no dia a dia. Então vamos lá. De início, o que você tem que saber é que a fotografia tem várias áreas e sub-áreas. E eu acho que a primeira divisão que a gente pode fazer é em relação ao objetivo da pessoa em relação à fotografia. O que ela quer da fotografia, se a fotografia para ela vai ser uma profissão, um hobby, uma forma de expressão artística ou então um entretenimento. De qualquer forma, eu já vou adiantar aqui que seja o que for que a pessoa escolher, ela vai ter que se dedicar, vai ter que estudar e vai ter que praticar bastante. O mercado hoje está muito exigente, muito competitivo, cheio de imagem para tudo quanto é lado, e isso faz com que as pessoas intuitivamente desenvolvam um senso crítico através da comparação. Ela vê uma foto aqui, vê uma foto ali e acaba comparando e aprendendo. Elas desenvolvem uma certa percepção do que é bom e do que é ruim. E elas sabem o que é um produto de qualidade, uma foto bem feita. Então, mesmo não tendo a fotografia como profissão, você vai ter que dominar bem um conjunto de conceitos e habilidades. E é sobre esse conhecimento comum que tanto os fotógrafos profissionais quanto os amadores têm que saber, é que eu vou falar aqui. Feita essa divisão básica inicial da fotografia como profissão, como arte ou como entretenimento, a gente tem que saber que cada uma dessas áreas se subdivide em várias outras sub-áreas. E cada uma dessas sub-áreas vai exigir um conhecimento específico e mais, equipamentos e acessórios específicos. A prática, o dia a dia, normalmente também é bem diferente. As habilidades exigidas são diferentes. Então a fotografia profissional, por exemplo, é um negócio como outro qualquer, que exige um empreendedorismo e toda uma gama de conhecimentos para saber tocar uma empresa. Ou seja, o dia a dia do fotógrafo profissional tem muita coisa além de só ficar fotografando. Nas outras áreas também é assim, cada uma tem as suas peculiaridades. Mas aqui a gente vai se preocupar com o que é comum a todas elas, ou seja, o conhecimento que o fotógrafo tem que saber, qualquer que seja a área que ele for escolher. E é por esse conhecimento que você deve começar os seus estudos, o seu aprendizado. Tá, mas que conhecimento comum é esse? Bom, de um modo bem simplista, a gente pode dizer que o conhecimento comum envolve a técnica, a composição fotográfica e a edição ou o tratamento de imagens, tá? São essas três que sustentam todo o conteúdo específico que você vai ter que desenvolver depois. Então é importante você se dedicar bem nessa fase inicial do aprendizado, e não só para assimilar o conhecimento em si, mas para desenvolver a forma de raciocinar do fotógrafo, a forma de abordar um problema em fotografia, uma cena complexa, por exemplo. E tentar desenvolver uma mente criativa, crítica, que vai entender e resolver os problemas que vão aparecer no dia a dia, no seu percurso pela fotografia. Bom, para a gente começar, eu coloco essa questão. O que é fotografia? Essa é uma pergunta que, mesmo sendo clichê, é importante a gente falar. A palavra fotografia é formada por duas outras palavras de origem grega. Phos, que significa luz, e grafis ou grafê, que significa grafar, desenhar. Então fotografia basicamente significa grafar com a luz, desenhar com a luz. Ora, se é isso, então a nossa ferramenta de trabalho é a luz. A luz que incide sobre a superfície, sobre os objetos. Daí a importância da gente saber as características da luz e entender o seu comportamento. É importante saber também como é que a luz interage com os objetos e com as superfícies. Como é que se dá a formação das sombras, das penumbras, como é que a luz reflete, o que é uma luz dura, uma luz macia, uma luz fria, quente. Enfim, você tem que entender do material de trabalho, a luz. E as pessoas esquecem disso.
elas ficam muito preocupadas com a câmera, com os equipamentos, como se esses fossem os seus únicos instrumentos de trabalho. Eles são também, mas vêm depois da luz. Ela é que é a nossa matéria-prima. Se a luz é a nossa ferramenta de trabalho, a gente tem que compreender e tentar prever o comportamento dela para tirar o maior proveito possível disso. Daí que nessa necessidade de dominar a luz é que surge a técnica, é que surgem os equipamentos. A própria câmera fotográfica é o equipamento principal nessa relação que a gente tem com a luz. É ela que vai permitir ao fotógrafo medir e determinar a quantidade ideal de luz que vai ser utilizada numa foto. Ah, então dominar a técnica é garantia de fotos boas? Não, de forma alguma. É o primeiro passo, mas está longe de ser só isso. Uma foto bem resolvida tecnicamente não é garantia de uma foto boa. Aliás, essa discussão sobre o que é uma foto boa dá pano para manga e vai até ser assunto de um outro vídeo mais para frente. Bom, mas o importante é que na medida em que a gente for aumentando a nossa visão sobre a fotografia, a gente vai ver que fazer fotos boas vai além da técnica. Tem outras competências e habilidades que a gente tem que desenvolver e que demoram um pouco mais porque dependem não só de estudo, mas de amadurecimento, de experiência, de desenvolvimento do olhar. E isso só vem com o tempo mesmo, com a prática e pela observação das nossas referências, os exemplos de sucesso. É bom falar isso porque às vezes as pessoas aprendem rápido a técnica básica e ficam falando: poxa, já domino a técnica, já sei bastante, mas não entendo por que as minhas fotos não ficam legais. Por que as minhas fotos não são impactantes? Por que as fotos dos outros parecem melhores do que as minhas? Essas questões são muito comuns e geram um desconforto, uma angústia no fotógrafo. E isso aí nos leva ao assunto seguinte. Como é que a gente consegue fazer fotos atraentes, impactantes, apaixonantes? Como é que a gente faz fotos que emocionem as pessoas, que transmitam a mensagem que a gente quer da forma correta? Como garantir que essa mensagem seja entendida pelas pessoas? Tem uma série de regras, dicas e práticas que podem ajudar a gente a desenvolver a nossa percepção, o nosso olhar, e melhorar a qualidade das nossas fotos no que diz respeito à atração e ao impacto nas pessoas. Algumas dessas regras são focadas nos elementos ou objetos de uma cena e nos dizem como colocar e posicionar esses objetos no quadro fotográfico, para chamar mais atenção, para evidenciar o que a gente quer, o que tem que entrar, o que tem que sair, como controlar o olhar das pessoas com a linha de condução e várias outras coisas. Essas regras fazem parte da composição geométrica, mas também existe a composição simbólica, que é mais a questão da fotografia como linguagem, que estuda os símbolos para passar uma mensagem, para despertar um interesse, uma sensação, uma emoção. Mais para frente eu vou fazer um vídeo específico sobre a composição geométrica e sobre a composição simbólica. E se você tiver interesse, se inscreve no canal agora mesmo com o sininho ativo, que é para você ficar sabendo logo quando eu publicar. Bom, essa parte da fotografia como linguagem é muito importante a gente dominar, porque a fotografia, as imagens de modo geral, são as formas mais rápidas de comunicação, principalmente nas redes sociais. O ditado já diz: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é verdade, a imagem transmite uma mensagem de forma mais rápida e eficiente. E isso é importante hoje em dia porque as pessoas não têm mais aquela paciência de ficar lendo muita coisa. Elas ficam deslizando postagem para cima e para baixo, e nessa hora o que faz ela parar e clicar geralmente é uma mensagem chamativa, que atrai. O que eu digo é o seguinte: essas regras de composição não valem só para fotografia, elas valem para tudo que envolve imagem, para qualquer tipo de postagem. Bom, voltando à fotografia, uma outra coisa que vai te ajudar é o seu conhecimento do assunto a ser fotografado. Você tem que conhecer aquilo que você vai fotografar. Se você vai fotografar a natureza, tem que entender do comportamento das plantas, dos animais, do céu, do sol, da lua, dos rios, da neve. Se você vai fotografar pessoas, a mesma coisa. Se vai fotografar um esporte, por exemplo, precisa entender a dinâmica desse esporte para tentar antecipar o que pode acontecer e se posicionar bem para conseguir um ângulo legal. Só isso aí já deu para você ver que o fotógrafo tem que buscar se especializar na área em que vai atuar e buscar conhecer bem aquilo que vai fotografar. Não dá para ficar atirando para tudo quanto é lado. Hoje o mercado está muito concorrido e a fotografia exige especialização. Essa é uma outra questão recorrente que merece atenção. Não é só em relação às pessoas, não. É em relação às câmeras também. Tem muito preconceito por aí sobre a comparação dos fotógrafos amadores com os profissionais, sobre classificar as câmeras em amadoras e profissionais.
Como eu já disse, tanto o fotógrafo amador quanto o profissional tem que dominar a técnica e a composição para produzir boas fotos. Eu acho que a diferença principal é que o fotógrafo profissional tem a questão da cobrança do cliente, que tem que aprovar o trabalho. E o fotógrafo amador, normalmente ele faz as fotos para ele mesmo. Então não tem tanta cobrança, não tem uma obrigação. Se deu certo, deu. Se não deu, não tem problema. Vai de cada um. E é por isso que tem gente que acha que o fotógrafo amador pode fazer as coisas do jeito que quiser. Só que essa crença não é muito legal, não. Tem muito fotógrafo amador que é super exigente, que valoriza o trabalho. Assim como tem fotógrafo profissional que é desleixado, não leva tão a sério, não está muito aí. Então é uma questão mais de postura mesmo. Sendo profissional ou não, tem que levar a fotografia a sério. Quanto às câmeras, é quase a mesma coisa. Você faz uma foto legal e aí as pessoas logo perguntam, qual que é a sua câmera? Ou então elas falam assim, mas também com aquela câmera até eu. Isso vem daquela ideia que as pessoas acham que fotografar é ter uma câmera profissional, uma câmera boa e que ela faz tudo sozinha. E a gente sabe que não é bem assim. O equipamento tem sim a sua importância, principalmente quando a gente começa a se especializar e tem que comprar algumas coisas específicas. Por exemplo, eu fotografo aves, então eu preciso de uma teleobjetiva, uma lente que fotografa de longe. Não adianta eu querer fazer fotos de ave de perto, porque elas fogem. Então eu preciso desse tipo de lente. E tem umas outras coisas também que me ajudam, por exemplo, tripé. Eu tenho que ter um bom tripé, um tripé firme que é para aguentar esse equipamento que ele é pesado. Bom, mas fotografar aves não é só a questão da lente. Exige muito conhecimento técnico, de controle de velocidade, de medição da luz, de focagem e também de conhecer sobre as aves, o comportamento delas e os hábitos delas. Então o equipamento é necessário sim, mas não é suficiente. Você vai precisar investir em conhecimento, em cursos, em equipamentos. Hoje você tem muito material gratuito na internet, mas está tudo muito espalhado, sem uma sequência certa, sem didática, e a maioria é superficial, não dá muito detalhe, não entrega o ouro mesmo. Então, se você quiser ganhar um tempo e ter um conhecimento consistente, o ideal é você procurar um curso mesmo. Eu tenho um curso de fotografia online, que o link está na descrição aqui embaixo, onde eu ensino a técnica do zero, do básico mesmo. Ele não é gratuito, é pago, mas ele é um curso sério, com conteúdo organizado, bem preparado, didático e bem detalhado. E não é aquele tipo de curso que você só fica assistindo as videoaulas, não. No meu curso você tem as atividades para fazer e entregar no final de cada módulo. Tem que ter também um rendimento mínimo de 70%, e aí tem que se dedicar um pouco. Bom, mas você vai precisar investir também em equipamentos, e a gente sabe que está tudo muito caro. Então tudo que você for comprar tem que ser bem planejado. O ideal até é que você já esteja meio que assim posicionado na fotografia, ou seja, já sabendo em que área vai atuar e o que você vai fotografar, que é para comprar o equipamento certo, nem de mais nem de menos. A câmera certa, a lente certa. Eu sempre oriento os meus alunos que estão começando na fotografia para eles comprarem o equipamento que vai ser o melhor para eles naquele momento. E até hoje sempre deu certo. Uma coisa importante que você tem que saber também é que a câmera que você for comprar, ela tem que ter o modo manual, o modo M. Esse modo é que vai permitir você a controlar a sua câmera toda e aplicar a técnica que você vai aprender nos seus estudos. Agora, uma outra coisa também é o seguinte, é que você pode iniciar comprando um equipamento básico de entrada e ir evoluindo aos poucos. Isso é muito comum na fotografia. A gente compra um corpo de câmera mais simples e tenta já comprar uma lente melhor. Depois a gente vai só trocando o corpo por outro melhor. Normalmente as lentes a gente vai só adquirindo e não precisa ficar trocando não, porque elas duram bastante. É importante você saber que além de aprender a técnica, a composição e sobre os equipamentos, você vai ter que aprender também sobre os arquivos de imagens digitais e sobre edição de imagens. Isso porque hoje o fluxo de trabalho do fotógrafo não termina no clique. Ele exige a finalização da imagem, que é a fase do tratamento. Antigamente você fazia a foto e mandava revelar. O tratamento, os ajustes eram feitos no laboratório e você nem via essa parte. Hoje, com a fotografia digital, é o próprio fotógrafo que faz isso. É claro que tem fotógrafos que terceirizam o tratamento, mas aí a gente já está falando de um nível mais alto de produção. Quem está começando tem que aprender a tratar as próprias fotos. E aí os programas mais usados e os mais conhecidos são o Photoshop e o Lightroom, que também vão exigir de você um investimento de tempo para aprender a mexer com eles e dinheiro para investir em curso e comprar também as licenças, né? Porque esses softwares não são gratuitos.
Uma opção é você procurar por software gratuito, mas eles não são tão bons quanto o Photoshop e o Lightroom. Uma outra coisa é que tem um monte de equipamentos e acessórios que você vai ter que conhecer e se informar a respeito, como por exemplo filtros, tripés, lentes, flashes, cartões, como eu já falei, e é muita coisa. O dia a dia do fotógrafo é bem dinâmico e você tem que ficar antenado e sempre fazer muita pesquisa sobre as novidades e os novos recursos que vão aparecendo. Aqui no canal eu tenho uma playlist que tem dicas e tutoriais que pode ajudar a agilizar muito o seu dia a dia de fotógrafo. Então eu vou deixar o link num card aqui. A proposta do canal, então, é de ajudar as pessoas a fotografarem bem, com qualidade, a ampliar a sua visão, a desenvolverem um olhar fotográfico. Para isso, a gente busca estimular a prática, o desenvolvimento de uma linguagem, da expressão, da percepção do mundo e das cenas do dia a dia. No momento que eu faço esse vídeo, o canal ainda está começando, mas eu já tenho um conteúdo bem grande e de muita qualidade sobre fotografia que eu juntei e organizei durante alguns anos e que eu vou compartilhar aos poucos aqui no canal. Além disso, os tutoriais também vão dar aquela agilizada no seu dia a dia. Por isso que eu peço para você se inscrever e apoiar o canal, porque eu estou certo de que eu vou trazer aqui vai te ajudar bastante. Agora eu peço também para você dar aquela super curtida e deixar o seu comentário. O vídeo aqui ampliou a sua visão da fotografia? Você se acha pronto, apto a ingressar nesse caminho? Conta pra gente aí. Então é isso. Até o próximo vídeo.